Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que estão me assistindo. Eu me chamo Marlos Ronck, estou falando aqui de Ponta Grossa, Paraná. Eu trabalho nessa casa espírita, esta imagem que está aí no vídeo, há mais de 30 anos. E o objetivo de estar fazendo esses vídeos é passar adiante os ensinamentos da doutrina dos espíritos. Isto porque nós achamos que os ensinamentos da doutrina dos espíritos mudam a nossa vida, mudam a nossa maneira de ver a vida e isso nos torna pessoas melhores, tá? Então, nós estamos fazendo um estudo a respeito do livro dos Espíritos, né? E nós já estamos aqui, olha, segunda parte, o Mundo dos Espíritos, capítulo 7, a reencarnação. E já estamos no item Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. Vídeo de número 40. Então, nós já postamos 40 vídeos. E todos têm esse mesmo padrão. Assim, você pode encontrar assuntos que sejam do seu interesse, não é mesmo? Na pergunta de número 361, Kardec questiona os espíritos. Qual a origem das boas e das más qualidades morais dos homens? E antes de nós respondermos a esta pergunta, nós gostaríamos de contar uma história. A história do Benedito, que nós encontramos neste livro, O que eu encontrei do outro lado da vida, ditado pelo espírito Antônio Carlos para a médium Vera Lúcia Marinzec. O nosso companheiro Benedito, ele era casado com Sara e se gostavam demais. Muitos anos casados e não tiveram filhos. Porém, Sara tinha uma irmã que morreu e deixou uma filha de 2 meses de idade. Sara e Benedito não tiveram dúvidas, né? Adotaram o nenê, Leonilda. E Leonilda cresceu forte e sadia. Era uma mulher trabalhadeira, mas extremamente rebelde. Quando era criança, menina, ela acompanhava Benedito e Sara à igreja, mas depois que cresceu, não quis mais saber. Era tremendamente namoradeira e teve muitos namorados e amantes. Leonilda teve 5 filhos de pais diferentes. E quando o seu último filho tinha 2 meses de idade, Leonilda morreu. Ela se envolveu em uma briga de bar e foi esfaqueada. Sara e Benedito também não tiveram nenhuma dúvida novamente. Adotaram os 5 filhos da Leonilda. Mas 2 anos se passaram e Sara morreu. E Benedito ficou com toda a carga. Sumiu as 5 crianças. E não foi fácil para ele no começo, né? Foi bastante difícil. Mas ele encontrou um jeitinho, né? Ele pediu a sua aposentadoria junto ao INSS para assim ter mais tempo para se dedicar às crianças. E nos períodos do dia em que as crianças não estavam em casa, ele fazia os seus bicos, os seus trabalhinhos. E assim ele tinha o dinheiro suficiente para a manutenção da casa e das crianças. Conseguiu uma creche com a ajuda da vizinhança, né? Então ele saía cedo, deixava as crianças na creche cedo, ficavam lá o dia inteiro enquanto ele trabalhava. À tarde, quando ele voltava, ele passava na creche, trazia as crianças para casa e à noite arrumava a casa,
lavava roupa, passava roupa, fazia comida, deixava as coisas prontas, né? E as crianças cresceram vendo Benedito cuidando delas e ele continuou cuidando de todas elas, né? A filha mais velha, ela era esquizofrênica e passava longos períodos no hospital. E todos os outros quatro aprenderam a lidar com ela. Então, quando ela vinha para casa, sabiam como tratá-la, né? O tempo foi passando e a criançada foi crescendo. Dois foram para a indústria, um foi para o comércio, uma resolveu ser doméstica. Ela trabalhava de dia para ganhar o seu dinheirinho, para poder estudar à noite, porque ela queria ser uma professora. E no dia da formatura, Benedito chorou tanto, se emocionou tanto. Os outros também, todas as formaturas era sempre uma sensação assim de vitória, né? Ele ficava muito contente com as crianças e com ele mesmo. E a vida foi passando. Dois casaram, dois noivaram e a outra continuava suas idas e vindas do hospital por causa da esquizofrenia. Uma noite, Benedito acordou com uma dor terrível no peito, aquela dor que parece que vai arrebentar lá dentro. E chamou os filhos que estavam na casa. Eles o levaram rapidinho para o hospital e Benedito foi internado na UTI. E como ele estava com muita dor, ele foi imediatamente tratado, né? E com a medicação, a dor cessou e ele adormeceu. E quando ele acordou, ele olhou para os lados assim, olhou para cima, olhou para baixo e viu que estava num lugar que era completamente diferente da UTI onde ele estava. E estranhou muito, né? Sentou-se na cama, deu uma olhada no ambiente onde ele estava e percebeu que era uma enfermaria, né? Ele estava numa cama, toda limpinha, cheirosa, ele estava bem vestido com seu pijaminha, né? Mas veio aquela sensação, aconteceu alguma coisa, porque eu não estou com dor, né? Não tem soro, não tem nada nos meus braços e eu estava muito doente, né? E ele ainda tinha uma lembrança de escutar os filhos chorando e ele não sabia o que era. Um enfermeiro aproximou-se dele, mas Benedito, uma alma nobre, uma alma muito boa, mas tímido também, né? Não sabia se olhava para o enfermeiro ou se não olhava, né? E estava confuso. E o enfermeiro chegou até ele e perguntou se ele gostaria de alguma coisa, né? E o Benedito, muito sem jeito, disse que, se possível, ele gostaria de algumas explicações, porque ele estava muito confuso. Ele estava em uma UTI, agora ele está em uma enfermaria, ele não sabe onde é que é. Então ele gostaria de algumas informações, se não fosse incomodar muito, dizia o Benedito, né? E o enfermeiro rapidamente começou a explicar para ele que, olha, Benedito, você teve um infarto, né? O teu coração parou e o teu corpo parou de funcionar, o corpo morreu. Mas você, o espírito imortal, você está bem e nós o trouxemos para cá para ser tratado até você se recuperar, né? E que agora você, Benedito, vai viver sem o corpo aqui nesta colônia onde nós vivemos. E o Benedito, para surpresa, entendeu rapidamente, como se já soubesse dessas coisas, né? E realmente deveria saber, né? Porque Benedito era uma alma nobre, né? Assumir todas as tarefas que ele fez, as crianças e tudo que ele fez, só mesmo almas nobres é que fazem, né? Não é um espírito simplório, não, é um espírito nobre, não é mesmo? Bom, e aí estava conversando já mais tranquilo assim, passou a timidez, já estava mais solto, né? Daí o enfermeiro olhou para ele assim, então você está se sentindo bem? Ele disse, sim, agora estou bem, agora estou tranquilo, muito obrigado pelas explicações. Bom, é que eu queria te dizer que tem uma criolinha ali na porta. Ela queria passar por cima de mim para entrar aqui, mas eu não deixei. Eu disse que ela tinha que esperar um pouquinho. E ela tá louca para vê-lo.
O que o senhor acha, seu Benedito? Ela disse que se chama Sara. O senhor deixa ela entrar? E o Benedito, né, deu uma grande, de uma gargalhada, uma gostosa, de uma risada nele, disse assim, por favor, deixe o meu amor entrar, né? A Sara veio e se abraçaram e botaram as fofocas, né? As fofocas em dia. Daí o Benedito se recuperou, saiu do hospital e rapidinho ele se entrosou nos serviços da colônia, né? Já foi assumindo responsabilidades, né? Foi estudar e dali a pouco já era um membro ativo dentro da colônia. O tempo foi passando, ele foi ficando cada vez mais lúcido, né? Lembrando de vidas anteriores e tudo, né? Quando ele veio assim à mente, né? Que ele sempre teve um medo, desde que ele nasceu. O medo de que ele ficasse cego. E o tempo foi passando e ele chegou uma época que ele tinha certeza que ele ia ficar cego. E veio a velhice e ele não ficou cego, né? Então o orientador explicou para ele que em vidas anteriores ele havia cometido vários erros, né? E por causa do remorso, ele havia pedido a cegueira, porque ele achava que através do sofrimento ele se livraria do remorso. Mas ele não pôde ficar cego, porque ele tinha muito trabalho para fazer, cuidar das crianças. Como ele cuidaria das crianças se ele estivesse cego? Então, esse problema, essa doença não o acometeu e ele passou tranquilo a sua existência. Ele não precisou passar pela dor. O amor resolveu. Aliás, Jesus já nos dizia, né? O amor cobre a multidão dos nossos pecados, tá? E então Benedito conversou mais um pouquinho, se sentiu satisfeito com a sua resposta, mas ainda perguntou se todo o sofrimento que passamos aqui na vida da matéria é só para quitar os erros do nosso passado, né? E o orientador disse para ele, não é bem assim. Alguns reencarnam porque eles gostam da vida da matéria, eles gostam de estar lá, gostam de viver. Então, eles chegam, ficam uns tempos aqui e, dali a pouco, já pedem nova incursão na matéria. E vão progredindo, lógico, e têm as suas tarefas, e eles gostam disto. Outros, mais esclarecidos, pedem para reencarnar para virem no auxílio de parentes que amam e que precisam de ajuda. Então, vêm para dar o suporte, para dar o auxílio a esses espíritos. Já tem outros que necessitam da matéria para se harmonizar. Espíritos doentes que cometeram graves erros no seu passado, lesaram por demais o seu corpo perispiritual e precisam da imersão na matéria para se reharmonizarem, para se tratarem das doenças. Tem outros que, em decorrência do remorso, ficam paralisados na espiritualidade e que precisam reencarnar por causa do esquecimento que o mergulho na matéria nos traz. E assim eles têm a chance de ter um novo recomeço, livrando-se do peso, do remorso, das lembranças do passado. E tem outros que vêm porque eles desejam evoluir em algum setor onde eles acham que não estão bons. Às vezes são espíritos de outras escolas, de outros mundos, que precisam passar por alguns probleminhas que só existem aqui na Terra, que lá no mundo onde eles habitam não existe mais. Então, eles vêm para cá para fazer essa imersão na matéria, para poderem aprender aquelas coisas. Ou seja, eles vêm fazer um curso, mas este curso não tem mais lá no mundo onde eles estão. Então, a reencarnação ela tem muitas utilidades, mas, com toda certeza, nós todos precisamos dela para nós crescermos espiritualmente e intelectualmente. Benedito adorou a resposta, adorou a conversa, saiu dali muito satisfeito, fechou os olhos e, pensando em Deus, uma prece rapidinha, silenciosa, dentro do grande templo do coração. Valeu, meu Senhor.
Sou grato, meu Senhor, a tudo e a todos que me ajudaram. Então, essa historinha tão bonita que nos traz vários tipos de questionamentos, que nos traz muitos ensinamentos, né? Lá na casa espírita onde nós trabalhamos, tem pessoas que chegam, né, e que nunca ouviram falar e perguntam se existem espíritos, né, e por que nós não os vemos. E como é que os espíritos se comunicam conosco? O que é e para que serve a reencarnação? Os espíritos ouvem, falam, amam, odeiam. Existe vida depois da morte? Encontraremos os nossos parentes, os nossos amigos lá do outro lado da vida? Existe um planejamento para as encarnações? Então, são perguntas ótimas, excelentes, que nos são trazidas a mim e aos trabalhadores da Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, onde nós trabalhamos. Então, retornamos aqui ao Livro dos Espíritos, na pergunta 361, qual a origem das boas e das más qualidades morais dos homens? E os Espíritos respondem, as qualidades morais do homem são as do Espírito encarnado nele. Então, não é a matéria, não é o corpo físico de carne e osso que tem qualidades, é o Espírito que está encarnado nele. Quanto mais puro for esse espírito, mais o homem será propenso a fazer o bem. Então, Benedito era uma alma nobre. Então, ele esteve aqui e aproveitou todos os instantes para fazer coisas boas. Tudo aquilo que a vida ofereceu, colocou frente a ele, ele aproveitou da melhor maneira possível, sem reclamar. Qual é o caráter dos indivíduos nos quais encarnam espíritos desajuizados e levianos? Bom, são criaturas, são espíritos imprudentes, irresponsáveis, maliciosos e muitas vezes maldosos. Nós habitamos um mundo inferior à Terra. Os mundos inferiores, eles são habitados por espíritos inferiores, que infelizmente somos nós. Embora nós nos achemos maravilhosos, mas não somos, sabe? É que na sociedade onde nós vivemos, com as pessoas que orbitam por nós, então nós temos as nossas qualidades, os nossos defeitos, e nós vivemos com pessoas que têm os mesmos valores, as mesmas crenças, né? Então nós achamos que aquilo que somos é o normal e é o natural, mas infelizmente não é, meus irmãos. Nós temos muito que aprender ainda. O contato com a espiritualidade nos mostra como eles são diferentes. A maneira carinhosa e bondosa com que eles nos tratam, com que eles conversam conosco, com que eles entendem os nossos problemas, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as palavras amigas, as palavras sinceras, amorosas, construtivas que eles nos trazem, mostram para nós que nós temos muito que aprender ainda. Na pergunta 363, os espíritos têm paixões desconhecidas pela humanidade? Não. Se as tivessem, já teriam comunicado aos homens. Ou seja, o que tem de paixão aí perturbadora, nós já conhecemos, né? O que nós não conhecemos ainda é a grandiosidade do amor. Isto nós não conhecemos. Nós conhecemos muito pouco a respeito do amor. Nós sabemos, nós conhecemos o amor carnal, de homem para mulher, nós conhecemos o amor de pai para filho, de mãe para filho, de amigos, mas é muito mais que isto, muito mais que isto. E nós temos uma eternidade pela frente para aprender. E é o grande objetivo da nossa passagem aqui na Terra, sabe? É o nosso grande objetivo, aprendermos a amar, a nos amarmos. Pergunta 365. Por que alguns homens muito inteligentes, nos quais parecem estar encarnados espíritos superiores, possuem ao mesmo tempo tantos vícios?
Porque os espíritos encarnados nesses homens ainda não são suficientemente puros e acabam cedendo à influência de espíritos inferiores. O espírito progride numa marcha ascendente e não pode ser percebida. E o progresso não se realiza simultaneamente em todos os campos. Em um período avança em conhecimento e no outro em moralidade. Então, nós temos pessoas que são muito inteligentes aqui na Terra e que são imorais. Tá? As pessoas que produzem e sintetizam drogas. Os nossos irmãos que produzem armas de destruição. Aqueles que estão o tempo todo pensando em alguma maneira de lesar os seus irmãos, os seus semelhantes. São espíritos inteligentes, mas ainda as qualidades morais estão ainda muito aquém, né? Então, e por outro lado, nós temos espíritos extremamente bons, mas que precisam aprender muitas coisas, né? Então estão aqui em estudo. Ou seja, aqui na Terra onde nós vivemos, nós encontramos um pool de espíritos que pensam, que sentem, que creem as coisas que nós pensamos, sentimos e cremos. Um é um pouquinho mais bondoso, outro um pouco mais rancoroso, um odeia mais, o outro ama mais, um é um pouco mais inteligente em física, o outro em química, o outro em matemática, mas no geral, nós estamos tudo dentro de um mesmo patamar. O que pensar da ideia segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam a manifestação de diferentes espíritos nele encarnados, cada um possuindo uma aptidão especial? Os espíritos responderam que reconhecem como uma ideia absurda. O espírito deve possuir todas as aptidões e, para progredir, precisa de uma vontade única. Ele ter vontade de se melhorar. Se o homem fosse uma mistura de espíritos, essa vontade única não existiria e ele não teria individualidade. Quando da sua morte, todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros fugindo. Então, é uma ideia absurda. Nós somos únicos. Só existe um Marlos, eu, tá certo? E tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu digo é responsabilidade minha e de mais ninguém. Não adianta querer jogar a responsabilidade nas costas dos outros. Tudo que eu faço, o que eu digo, o que eu creio, o que eu produzo, o que eu construo, é responsabilidade minha. Comentários de Kardec. O mundo material e o mundo moral nos oferecem a esse respeito inúmeros pontos de comparação. Enquanto os cientistas se detiveram na aparência dos fenômenos, eles acreditaram na existência de vários tipos de matéria. Hoje, compreendem que esses fenômenos, apesar de tão variados, podem ser apenas modificações da matéria elementar única. As diversas aptidões são manifestações de um mesmo espírito encarnado e não de diversos espíritos. Assim como os diferentes sons de um teclado são o produto de uma mesma espécie de ar e não de tantas espécies de ar quantos forem os sons. Dessa ideia resultaria que quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas tendências, isso seria a ação de outros espíritos que encarnaram nele e depois o deixaram, o que tornaria o homem um ser múltiplo, sem individualidade e, por consequência, sem nenhum tipo de responsabilidade. Seria a mesma coisa que eu cometer aí um roubo e na hora que a polícia chegasse em mim e dissesse, não, isso foi um outro espírito que estava aqui, agora ele escondeu-se por aí. Né? Não tem sentido isso e ninguém aceita mesmo, né? Essa é uma ideia realmente absurda. Nós somos únicos, somos espíritos individuais. Deus nos criou únicos. Todos nós estamos numa jornada evolutiva única, estamos crescendo, estamos tendo as nossas experiências.
Estamos fazendo coisas certas e coisas erradas. E a responsabilidade é só nossa. E somos nós que temos que arcar com as consequências. Não adianta querermos culpar os outros, jogar responsabilidades nos ombros dos outros. Não vai resolver, a responsabilidade é toda nossa. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e podem saber que foi feito com muito amor e dedicação. Desejamos a todos muita paz, muito amor, muita alegria, muita harmonia em seus corações. E eu desejo que todos vocês sejam felizes. Então, lutem, lutem para serem felizes. Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo.